Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E hoje com mais uma entrevista. Vamos entrevistar a historiadora e pesquisadora Márcia Fraguas. Ela lançou no ano passado um livro chamado It's a Long Way, né, pela Garota FM da Cris Suscaldo. Ela vai trazer para a gente aqui, né, o contexto da produção do livro, né, o exílio em Caetano Veloso. A Márcia Fraguas também é mestra em literatura brasileira, doutoranda em teoria da literatura e literatura comparada na UERJ, e o seu livro é produto da dissertação do mestrado. Então, Márcia, primeiramente, agradecer você ter aceito o nosso convite e gostaria que você começasse falando de sua trajetória, de suas pesquisas que vão culminar com esse livro importante. Boa tarde, estou muito feliz de estar conversando com você. É sempre bom conversar com colegas pesquisadores, então eu desde já agradeço o convite. Bom, a pesquisa que deu origem ao livro It's a Long Way, o exílio em Caetano Veloso, foi fruto da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu sou formada em História pela FEFELESH e eu fui fazer um mestrado na Faculdade de Letras, mais especificamente na literatura brasileira. O que me motivou a fazer essa pesquisa foi que há uma certa tradição de estudos em canção na Universidade de São Paulo, né? E eu orientei a minha graduação nesse sentido, né? A canção ali como foi postulado por José Miguel Wismich, né? Que a canção ela é um modo muito próprio nosso de ler a realidade social do país. E ao longo da graduação eu comecei a escolher ali algumas coisas, algumas canções do repertório que Caetano gravou no exílio, e já prestes a prestar o mestrado, eu entendi que não havia um trabalho de grande fôlego sobre nem o exílio do Caetano, nem o exílio do Gilberto Gil, né? E fiquei pensando que talvez isso se devesse a diversos fatores. A primeira vez que o Caetano vai endereçar abertamente a questão do exílio já é nos anos 90, se não me engano, em 1992, na turnê do disco Circulador, do Circulador Vivo. Antes disso, ele não falou muito sobre o assunto, ele é exilado em 69, volta em 72, e ainda havia uma ditadura militar no país. E a gente sabe que a censura era vigente nesse momento. Além de tudo, a ditadura militar era muito eficiente em trabalhar numa coisa que nós, historiadores, chamamos de produção de normalidade, né? Essa sensação de que tudo está nos conformes, né? Tudo está bem na sala de jantar, mas enquanto isso, nos porões, coisas horríveis estão acontecendo, né? Então, como Caetano volta para o Brasil ainda durante a ditadura militar, né? O regime ainda estava vigente, não se falou mais no assunto, né? E eu acho que durante o próprio período de exílio, justamente por causa da censura e desse desejo de produção de normalidade por parte do regime, não era de conhecimento amplo que Caetano Veloso e Gilberto Gil eram exilados políticos, né? Então, Caetano vai falar disso, veja você, só depois que a gente voltou a votar para presidente, né? Então, eu fui perceber que não tinha nenhum trabalho de grande fôlego, né? E isso me animou a fazer o trabalho, a fazer a pesquisa, inclusive porque foi ali num momento, eu terminei o curso de História em 2016,
Em 2017 eu faço o processo seletivo para o mestrado e foi um momento de ascensão da extrema-direita no Brasil e também de disputa pela memória da ditadura, né? As pessoas falando coisas como dita branda, pedindo o AI-5, o retorno do AI-5, né? E todas aquelas coisas que depois a gente já conhece, né? Quem viveu sabe do que eu estou falando. Sim, e aí, após a minha conclusão, né, interpretação da sua obra, né, já ali no prefácio, né, que é feito pelo Leonardo Davino de Oliveira, né, Uhum. ele enfatiza, né, o exílio em Caetano Veloso. Ele destaca, Uhum. né, o efeito do exílio, porque é o seguinte, né, são 3 discos em que não dá para se ouvir só a música, a melodia, mas que letra bacana, mas está por trás daquela composição, né? Compreender o processo subjetivo, os efeitos, o processo de criação nessa atmosfera difícil. E, no seu livro, uma inevitável, né, contextualização da atmosfera política, que era o recrudescimento do regime, do ato institucional número 5. E aí você chama esse trabalho de, né, você chama de, né, uma, digamos assim, como você interpreta a obra, né, que você vai encontrar na obra, uma poética do exílio, né? Uhum. Como que você explicaria para nossos ouvintes como se dá uma poética do exílio nesse contexto do Caetano Veloso? Bom, o exílio é essa situação paradoxal em que o exilado ele não se encontra mais lá onde ele gostaria de estar, que é seu país de origem. O presente dele é numa desculpa, numa realidade geográfica, social, cultural e linguística totalmente distinta do que ele conhecia até então. O futuro é uma incógnita, porque ele não sabe se um dia ele vai poder voltar e se puder, quando isso vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, esse lá, ele está em mudança, né? O Brasil que o Caetano deixou não foi o mesmo Brasil que o Caetano retorna. Eu vou tossir algumas vezes aqui, porque eu estou com um ataque de rinite alérgica, então eu já peço desculpa para quem estiver nos ouvindo. Tudo bem. E essas contradições, elas vão aparecer no trabalho, nos discos gravados no exílio, sobretudo na questão linguística, né? Quer dizer, Caetano é um compositor que inúmeras vezes diz que a pátria dele é a língua portuguesa, né? E isso talvez seja o grande tema de toda a obra do Caetano, né? Como é que ele tematiza, tensiona, discute a língua portuguesa e a realidade também do nosso país. Então, ao ser exilado e passar a viver nessa nova realidade e a ter que compor em inglês, isso é uma das primeiras coisas que vai tensionar isso que eu estou chamando de poética do exílio, né? Porque em conversa com ele, né, eu perguntei se os discos voadores que ele procurava no céu de Londres e London, se não era, de uma certa maneira, a língua portuguesa, né, da qual ele estava apartado. E ele vai dizer que, para ele, a essência mesmo do exílio é esse afastamento da língua materna, né? Então, eu acho que, ao compor em inglês, no exercício de elaboração e reflexão dos acontecimentos pelos quais ele passou, ele vai plasmando essa poética ali na obra dele, inclusive numa maneira também de fazer presente o país. Né? O primeiro disco é totalmente gravado em inglês, o disco de 61, que tem London, London, só tem uma canção em português, que é Asa Branca, né? Que ele transforma Asa Branca numa canção do exílio.
E já o segundo disco, que é Transa, ele faz um movimento muito bonito que me lembra muito uma conferência do Roberto Bolanho, do escritor Roberto Bolanho, né, um grande autor de 2666, nascido no Chile, e que viveu boa parte da vida fora de seu país natal, né? O Bolanho vai dizer que a pátria de um escritor é sua biblioteca e que o escritor ele não pode ficar preso numa espécie de melancolia ou saudade da pátria, que ele tem que usar as mãos para transformar, né, o que ele tem ali naquele contexto, né? Ou seja, criar. E o Caetano faz exatamente isso no Transa. Se a gente substitui a palavra biblioteca, usada por Bolanho, por canções, a gente vai ver que o Transa é composto de uma trama muito imbricada de citações cancionais, né? Caetano vai dizer na conversa que a gente teve, que está no livro, exatamente isso, né? É uma ideia de fazer um disco, fazer canções a partir de outras canções, ou se referindo a outras canções, ou incorporando o tecido de outras canções nas canções do Transa, né? Então, acho que tudo isso são índices disso que eu chamei de poética do exílio. Sim, sim. E aí eu vi também a sua base bibliográfica, né, para você construir a sua linha de interpretação, e aqui a obras do escritor Marcos Napolitano, que também pesquisa os aspectos culturais, né, na atmosfera da ditadura militar, a obra de Eduardo Said, né, Orientalismo, reflexões sobre o exílio, outros ensaios, né, obra fundamental também para esse tipo de recorte. O Almanaque 70, de Ana Maria Baiana, né, uma pesquisadora desse período, né, não só pesquisadora, vivenciou esse período, era uma contemporânea, né, Ana Maria Baiana, né, obras que estudam especificamente o estado de exílio, obras também que autores nacionais que esmiuçaram o movimento tropicalista e necessariamente, fundamentalmente aqui, Verdade Tropical, de Caetano Veloso, de 97, que ganhou uma edição revista e ampliada, né? Muito bem citado aqui na sua obra, essa edição revista e ampliada, além de Narciso em Férias, né? Que se tornou um vídeo também, né? Produzido pela... como é que se diz, disponível na Globoplay, né? Além da entrevista por e-mail, né? Então, eu vou perguntar aqui sobre a importância desse capítulo específico no livro, né? Narciso em Férias, né? Que ele trata de maneira muito, muito, muito densa, muito tensa, muito intensa essa passagem na vida dele, né? Como é que você manejou, como é que você aproveitou esse capítulo específico de Verdade Tropical para sua obra? Bom, o meu livro ele não é uma biografia, né? Ele é um mergulho nos 3 discos, né, gravados entre 69 e 72, né, porque eu abordo as canções inéditas do disco de 69, que é o segundo disco de carreira do Caetano, aquele que tem a capa branca, né? Sim. Que o pessoal chama de um álbum branco do Álbum Caetano, branco. referência ao disco dos Beatles, lançado no ano anterior, né? Muitas daquelas canções que compõem esse disco já haviam sido lançadas anteriormente, ou em compacto, ou pela Gal Costa. Outras canções são versões, né, como Carolina, por exemplo. E eu vou nas canções inéditas, justamente porque eu queria entender como é que é a experiência de gravar um disco em prisão domiciliar na cidade de Salvador, como foi o caso desse disco, como é que isso ficou impresso nessas canções, né? Então, assim, o Narciso em Férias, para mim, ele dá muito uma referência de um contexto de época, né? E há ali algumas
algumas coincidências, né? Como, por exemplo, o fato do Caetano narrar em Narciso em Férias de que ele teve um processo de despersonalização, né? Em que ele se sente estranho ao próprio corpo, e ele narra que quando ele sai da prisão, ele não reconhece o próprio rosto no espelho e tal. E isso vai aparecer nesse disco de 69, sobretudo na canção The Empty Boat, né? Que para mim é a grande canção desse disco e que tá impresso tudo ali, né? O que foi esse processo de passar 2 meses e meio na prisão, no quartel da Polícia do Exército, e depois mais 4 meses em prisão domiciliar em Salvador, e gravar um disco de uma maneira totalmente pouco convencional, né? Porque em Salvador ele só gravou a voz e os violões, né? O Gilberto Gil participa desse disco, então ele grava, ele bota a voz e violão, e depois essa matriz é enviada para o Sudeste para que Rogério Duprat inserisse os demais instrumentos e também os arranjos orquestrais, né? Então, o Narciso em Férias, ele vai servir muito como esse pano de fundo, em que a gente encontra ali algumas questões narradas pelo Caetano que você vai ver na obra, né? Por exemplo, uma coisa que é muito interessante, quando ele narra sobre os pensamentos obsessivos, né? Que ele passa a ter na prisão, como uma forma de ritualização do cotidiano, uma tentativa de ter controle da própria realidade, como a canção Hey Jude, ela tem um papel fundamental nesse processo, né? Porque todas as vezes que ele ouvia Hey Jude no rádio, ele associava Hey Jude a uma boa notícia, ou que ele seria libertado, ou que aconteceria alguma coisa boa, né, para ele. Então, que ele regrava a canção quando o documentário é lançado em 7 de setembro de 2020, o documentário Narciso em Férias, mas isso vai voltar depois no disco de 71 em If You Hold the Stone, né, que é uma canção que tem uma estrutura muito semelhante à estrutura da coda de Hey Jude, né, que é aquela parte do na 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 na, né. Então é muito interessante como tem essas idas e vindas, assim, mas eu usei o Narciso em Férias mais nesse sentido, assim, buscando alguns índices e contexto ali, histórico, para o que eu estava fazendo, porque na verdade o trabalho é um trabalho de análise imanente, né? Eu estou fazendo o objeto falar, né? Eu escuto o objeto, eu vou ao objeto, analiso a forma e dali eu passo para um processo de interpretação. Sim, essas questões que você abordou, né, da maneira como você leu e interpretou Narciso em Férias, é nítido, né, na entrevista, do vídeo mesmo, né, que vê que em alguns momentos é difícil para o próprio Caetano lembrar de instantes mais dramáticos, né, da prisão. E aí, como eu falei no começo, né, de a partir de seu livro não ouvirmos apenas a melodia, mas perceber os processos subjetivos do autor, que inclui nesse contexto de Caetano Veloso os traumatismos, os eventos violentos, as marcas indeléveis no seu psiquismo, né? Pensar a arte Caetano, mas também o terror do regime militar ditatorial, porque o ato institucional número 5 ele vai autorizar o arbítrio e a intervenção sobre o corpo, né? Autorizar violências inomináveis a partir da suspensão dos direitos políticos dos cidadãos. Então, como por exemplo, falando em intervenção sobre o corpo, no livro a capa do Narciso em Férias é o Caetano Veloso com o cabelo cortado.
Ele teve o cabelo cortado no quartel, um corte de cabelo involuntário, não foi uma escolha dele cortar, e esse corte ele foi num contexto de tortura psicológica, né? Como ele relata, de estar andando com uma pessoa com a arma na mão e vai andando, ele não sabia que ia para a barbearia a, a, do quartel. E aí agora, um outro ponto, né, em que eles, em 1968, exatamente um momento de efervescência da contracultura, vamos ter o maio de 68, dos movimentos de vanguarda, do movimento hippie, né? E isso, de alguma forma, também chega até a obra dos tropicalistas, sobretudo no plano estético. Eu tenho aqui o artigo de 2014 da pesquisadora da UF, Maria do Carmo Teixeira Rainho. Não sei se você já acessou algum trabalho dessa professora. Que é o texto dela, Caetano Veloso, Corpo, Roupa e Música desafiando a ditadura militar no Brasil. É um texto que eu utilizo como fonte também para minha pesquisa. Ela diz assim: o papel das roupas, acessórios e cabelos e posturas corporais na construção da imagem de Caetano Veloso no período de 67 a 72. Esses aspectos foram tão importantes quanto a música na conformação de sua identidade como artista, sendo responsáveis também por sua prisão e exílio entre 69 e 72. E ela vai utilizar exatamente as fotos dos jornais da época, as fotos em que aparecem aqui aparece o show de Caetano Veloso desse período, para poder concluir que não só a música, mas a questão corporal de Caetano Veloso, ela vai ser determinante para a sua prisão e exílio. Quando você citou também que se convencionou chamar de álbum branco, você cita também no livro. Era proibida a imagem dele, né? Não foi aleatório. Vai ser a capa branca porque vamos fazer como os Beatles. Não foi, a questão não foi essa exatamente, né? Então, agora eu vou entrar na segunda parte de falar um pouquinho de cada disco, que você explicasse para o nosso ouvinte esse contexto em que o disco branco, 69, ele é feito nesse contexto ainda não de exílio, né? Tem uma fase ali da prisão domiciliar, que as coisas que no seu livro você fala que já aparece esse temor, já aparece uma inquietação. Explique um pouco. No disco de 69, nas canções inéditas, né, você tem metáforas de deslocamento e, sobretudo, metáforas náuticas, né? A gente está falando aqui de Irene, que tem uma estrutura muito similar à canção de domínio público, né, o samba de roda Marinheiro Só, que depois vai aparecer no disco de 71 em If You Hold a Stone. Né? Os Argonautas, não esqueça dos Argonautas. Oi? A canção Os Argonautas. Sim, também, Os Argonautas, e Alfôndega, que é uma canção do Gilberto Gil, né? Então você tem esses índices, né? Essa questão do corpo vai aparecer em The Empty Boat, e eles não eram proibidos de terem difusão radiofônica, mas eles não podiam ser fotografados, justamente pelo processo que você descreveu, né? Eles terem o cabelo e a barba cortados pelos militares, né? E essa experiência traumática, porque quando os militares vão à cela de Caetano buscá-lo para cortar o cabelo e a barba, ele tem que caminhar sob a mira de uma metralhadora, e há tamanha solenidade nesse ritual macabro, nessa condução até a barbearia, que o Caetano achou que ele ia ser fuzilado, né? Ele não sabia que iam cortar o cabelo e a barba dele. E essa experiência vai aparecer depois no disco de 71, né? Na parceria dele com o Gilberto Gil, In the Hot Sun of a Christmas Day. Ele vai contar essa história. Então, no disco de 69,
tem essas questões que eu já mencionei anteriormente, né? A gravação em prisão domiciliar, onde só é possível em Salvador gravar as vozes e os violões, né? E os outros instrumentos e arranjos são colocados a posteriori. É um disco que o Caetano diz que vai para o exílio sem ouvir, né? Não escutou o disco, justamente pelo que o disco o fazia recordar, né? E acho que tem um jogo aí com a capa do disco que sim, ele estava proibido de ter a sua imagem reproduzida, estampada na capa do disco. Mas é bom a gente lembrar que quando o álbum branco é lançado na Inglaterra, em novembro de 68, Caetano é preso 2 dias depois do Natal de 68, quando o disco sai, o jornalista Oki de Souza pede para Caetano traduzir algumas letras de canções dos Beatles do álbum branco, né? Então, quer dizer, ele já tinha ali também uma relação com a obra dos Beatles que vai ficar muito mais explicitada nos discos do exílio. Sim, e aí vamos para o disco de 71, que já começa um impacto pela própria capa. A própria capa tem ali uma carga de significados simbólicos, né, que já denuncia ali um estado emocional, psicológico difícil, que ali já é um momento explícito da dor do exílio, da estranheza com o lugar, da marca, da nostalgia, e aí tem algumas coisas bem importantes para quem conhece a obra do Caetano. A influência do produtor Ralph Masser, que vai sugerir que ele toque o seu violão, que ele sempre enfatizou que dali para trás ele não tocava, os produtores não permitiam que ele tocasse o seu próprio violão. E, como você colocou, né, são canções que fazem referência direta à dor do exílio, que fazem referência à migração, como Alza Branca. Lembrar que o próprio Gonzagão gostou muito do disco, né? Tem um vídeo que ele diz que ele foi parado numa loja e você já ouviu o Caetano cantando sua música e ele ficou muito muito emocionado pela não só por cantar a canção, mas pela maneira como ele canta, né? A maneira fazendo o mugido que os vaqueiros do sertão nordestinos fazem, né? Até uma referência, ele traz alguns trechos de Quero Voltar para a Bahia, de Paulo Diniz, né? Cadê as coisas do meu país, né? Isso em If You Hold the Stone, né? If You Hold the Stone. A gemedeira, né? Dos cantadores sertanejos no Nordeste. Isso, vai aparecer a menção a Marinheiro Só também. Eu não sou daqui, eu sou da Bahia, de São Salvador. E a canção London, London, né, que é uma temática de tristeza, de estranheza com aquele lugar, né, a canção que vai ganhar um outro lugar no boom do rock nacional em 86 com o RPM, né, aquela história curiosa, né, que o Paulo Ricardo sempre repete, né, a canção era tocada, a versão pirata nas rádios, a banda não tinha gravado aquilo ali, e as pessoas naquele contexto com um gravadorzinho perto do palco grava, e as rádios tocavam, né? Então eles gravaram, aquilo fez um sucesso estrondoso, né? O Paulo Ricardo cantando e o Luiz Schiavon fazendo um som do piano, né? E no disco o Transa, como você já adiantou um comentário, já estamos em 72. No meu ver, é um disco assim, muito, muito exuberante, ao começar pelo uso da palavra transa, né, que não era exatamente na época uma conotação sexual que tem hoje, uma transa, né, transação, né, e como é que você interpreta essa transição do disco de 71 para o Caetano, que já aparece em transa? Já tem ali uma diferença, um ponto de corte ali. Eu gosto sempre de dizer que a capa do disco 71
tem toda essa tristeza do exílio, mas é uma capa muito afirmativa, né? O Caetano está encarando quem está olhando para a capa do disco e com um olhar muito firme, né? E eu acho que essa postura da capa do disco de 71 vai se firmar depois na declaração dele em 9 out of 10, no Transa, né? I'm Alive, vivo, muito vivo, né? Porque no disco de 71, em The Hot Sun of a Christmas Day, que é a parceria dele com o Gil, em que ele rememora a situação da prisão e a coisa do corte de cabelo, tem um verso lá que diz, né? They killed someone else. Eles mataram outra pessoa, né? E eu acho que se a gente junta essa afirmação com a de I'm Alive, vivo, muito vivo, de 9 out of 10, a gente tem aí uma afirmação muito contundente de que os militares não conseguiram acabar com os brilhos, não conseguiram quebrar o espírito, né? Nem de Gil, nem de Caetano, né? Mas aqui especificamente falando do Caetano Veloso. E isso é um dado de leitura muito interessante, porque eu acho que o disco de 71, de uma certa forma, ajuda ele a sair ali do estado depressivo que ele estava, né? De realizar esse disco com uma banda inglesa, ele tocando o próprio violão, as composições em inglês. E esse disco de 71 e o Transa, o Caetano faz uma visita ao Brasil. Ele tem uma autorização dos militares, que foi conseguida pela irmã dele, a Maria Bethânia, para que ele pudesse vir para a comemoração de bodas de casamento dos pais. Mas quando ele chega ao Brasil, rola meio que um sequestro relâmpago por parte dos agentes da repressão já no aeroporto, né? Levam ele para uma sala, fazem uma série de exigências, impõem coisas, né? Que ele só poderia dar entrevista por escrito para poder passar pela censura, né? Que quando ele fosse abordado oralmente, ele sempre dava respostas muito lacônicas, né? Justamente porque os agentes da repressão o orientaram, né? Nesse sentido, você só pode dar entrevista por escrito, porque aí passa pela censura, né? A coisa também de não cortar o cabelo e não cortar a barba, né? Com o risco de que isso recaísse sobre os agentes da repressão, né? Impõe que ele deveria fazer uma aparição num programa de TV e tentam impor a ele que Caetano escrevesse um jingle para divulgar a construção da transa amazônica, né? Então, transa tem um jogo semântico muito rico, né? Porque pode ser a transa da época, né? Que é você fazer alguma coisa, tá tocando alguma ideia com alguém, mas pode ser a transa amazônica, pode ser muitas coisas, é polissêmico, né? Isso aí. Sim, mas eu acho que depois dessa experiência traumática que ele passa, né, de ser recebido pelos agentes da repressão e passar por isso tudo, ele volta para o exílio com uma visão um pouco mais amena em relação ao exílio, né? Ele vai dizer em Verdade Tropical que ele resolve raspar a barba e deixar de se sentir triste o tempo todo. E ele decide, então, fazer um disco de banda que fosse centrado ao redor do modo dele de tocar violão. Mas uma coisa que pega para ele também, né, e aí você estava falando da questão da poética do exílio, né, que o exilado tem uma imagem congelada de onde ele saiu, né? Quando ele vem para o Brasil, ele vê que as coisas estão muito piores do que quando ele saiu. E aí ele volta para Londres para fazer o Transa com uma noção de que talvez ele não pudesse voltar para o país tão cedo, né? E aí ele vai trazer toda a exuberância do Brasil, justamente lançando mão dessa biblioteca de canções, né? Ali da história recente da MPB. Bom, exatamente. Então, importante que folhando, lembro da leitura que eu fiz de Verdade Tropical, né? Que a ida de Caetano e Gil para Londres, né, vai coincidir com um momento assim de muita efervescência, que ele diz chega a assistir John e Yoko, né, o momento do fim dos Beatles, Rolling Stones estava acontecendo, Pink Floyd, ele cita, né, a ida aos festivais naquele momento em que
chegou a ver a primeira formação do Pink Floyd, chegou a ver eles chegaram a ver nos últimos shows de Jimi Hendrix, né? Lembro que ele menciona o quanto que Gilberto Gil ficou impactado ao ver Jimi Hendrix, né? Ele falando também que ficou ao lado num festival conversando com o vocalista do Pink Floyd, David, e aí é um disco transa, repleto de detalhes importantes, como a gravação de Mora na Filosofia, do sambista Mansueto, a participação de Ângela Rorô na gaita, as vozes discretas que aparecem de Gal Costa. E esse disco foi celebrado, né, um show de 50 anos, com a formação do disco, vale lembrar, na Marina da Glória, não foi isso, se eu não me engano? Foi, estava lá. Foi Não, um mas... histórico. Nossa, você estava lá, eu assisti. O show aconteceu quase 2 horas da manhã, Caetano ficou com pneumonia depois, todo mundo ficou gripado, porque estava frio, chovendo, foi uma experiência, viu? Eu lembro desse contexto que ele comentou que talvez não fosse em função de um tempo fechado, difícil, muito frio. E vou destacar aqui, né, aqui na página 157, você diz assim: Christopher Dunn aponta que Triste Bahia de Caetano representa o que Robert Stan chamou de estética do palimpsesto, ou seja, um conjunto em camadas de traços culturais superpostos ou justapostos de diferentes épocas e locais. Então, Caetano vai fazer menção aqui à relação Bahia-África, o mestre Pachinha, né, no poema do Gregório de Matos, ele vai estender nasci lá na Bahia, de mucama confeitor, o meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. O que torna o disco assim de uma riqueza é como você falou também aí um pouco, né? Como se esse Brasil, Bahia, África faz parte dele, ele está fora do Brasil, ele precisa falar isso, ele precisa mostrar essa identidade. Agora, eu queria que você comentasse um tema que aparece aqui no seu livro. A produção musical foi feita pelo Jardim Macalé. E houve um grande problema nos créditos, na impressão, né? Na versão do LP não aparece o nome de Jardim Macalé, muito menos na versão em CD, falando da versão antiga, não atualizada, né? Que houve uma correção. Eu lembro nos anos 90, uma apresentação do Barão Vermelho no programa Livre e o Frejá reclamando, né, que ele disse, olha, uma vergonha que fazem com os artistas, uma fita cassete, né, não sai nem o nome dos artistas, né, então é uma coisa, só que existiu aí aconteceu, né, houve uma consequência muito barra pesada, porque eles não só se afastaram, mas como houve trocas assim muito hostis de acusações, de xingamentos, né? E aí eles voltam eles fazem as pazes, tanto que o Jardim Macalé está presente nesse show dos 50 anos. Como é que se deu o decorrer desse problema, né, na relação entre eles, né? Eu acho que há um afastamento, mas isso é uma coisa que já passou, né? A cineasta Regiane Zilles, que é casada com o Jardim Macalé, está fazendo um documentário sobre essa geração que foi expatriada, né, no final dos anos 60, chamado Londres 70, em que tem entrevista do Jardim com a participação do Caetano falando junto com ele, né, sobre o exílio. Da mesma forma, ele participou, né, dos shows do Transa, que também vai sair um documentário sobre a turnê do Transa, né? Houve aí realmente uma rusga, mas é uma coisa que ficou para trás, né? Mas eu acho muito interessante, falando do Jardim Macalé, como o Caetano, ele ao decidir fazer o Transa, né, e ele querer essa banda que se articulasse ao redor do modo dele tocar violão, né,
como que ele traz ele tem uma perspicácia muito grande na montagem dessa banda, né? Você fala, ele estava fora do Brasil. Mas do mesmo jeito que é o exílio em Caetano, o trans é o Brasil em Caetano, né? Sobretudo o Recôncavo, que é ali o baú da formação dele, né? É o caldo cultural no qual ele nasceu e se criou. Como isso toma forma no transa, né? E é fundamental ali a direção musical e o violão do Jardim Macalé, o baixo, que o Caetano, que é um baixo baiano, né? O baixo do Moacir Albuquerque, né? A bateria do Tucci, do Áureo. E eu imagino realmente que é um problema bastante complicado, né? O que deve ter advindo dessa coisa da capa, porque a capa é um objeto, virava um objeto artístico, né? A capa você montava, ela se tornava um objeto tridimensional e tal. E é inegável o papel da banda no transa, né? Eu acho que muito do frescor que o transa tem deve ao fato de que ele não é um disco de rock, mas ele foi gravado como se fosse na meca de produção de rock naquele momento, que era a Inglaterra, na virada dos anos 60 para os anos 70, né? As coisas que foram feitas nesse período na Inglaterra podem ser consideradas arte de vanguarda. O que a gente vai falar de um Dark Side of the Moon, por exemplo, né? Então é muito interessante, porque tem esse frescor de ter sido gravado lá, mas com uma banda muito afinada, muito redonda, né, que dá a sensação de que o disco foi gravado ao vivo em estúdio, né? E o transa, ele dialoga de uma certa maneira com o primeiro disco solo do Jardim Macalé, né? Eu queria citar um exemplo aqui desse diálogo, por exemplo, na introdução de Mora na Filosofia, que tem aquele fraseadinho de violão que o Macalé está fazendo, né? Aquele fraseadinho é uma citação à melodia de uma canção lançada em 1959 de um compositor chamado Miguel Gustavo. A canção se chama E Daí. Ela chegou a ser gravada, se eu não me engano, ela foi lançada pela Maísa, mas ela também foi gravada pelo Isaurinha Garcia e pela Aracide Almeida. E essa canção depois, ela vai ser gravada pelo Jardim Macalé, não no primeiro disco, mas no Aprender a Nadar, né? E é interessante, porque no Aprender a Nadar, na introdução ocorre o oposto. O arranjo de sopro cita a melodia de Mora na Filosofia, quer dizer, tem uma conversa aí entre as obras, né? E daí é uma canção de amor, mas que gravada ali num contexto de ditadura, em plena ditadura do General Médici, adquire outro tom, né, pelas mãos de um gelado político, né, que a letra da canção vai dizer: proibiram que eu te amasse, proibiram que eu te visse, proibiram que eu saísse e perguntasse a alguém por ti. Proíbam muito mais, preguem avisos, fechem portas, ponham vivos. Nosso amor perguntará: e daí? E daí? E daí, por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar. Ninguém pode parar meu coração, que é teu, todinho teu, né? Então, assim, uma declaração de amor ao Brasil, né, que ficou, mas ao mesmo tempo transa essa formalização do Brasil em Caetano, né? De toda uma biblioteca de canções, da cultura do recôncavo, né, de uma brasilidade, do modo de tocar violão, nos arranjos, isso tudo está colocado ali, e a banda e a direção musical de Jardim Macalé é fundamental nesse processo. Sim, sim. Tanto que, né, aconteceu essa celebração dos 50 anos, eu achei assim, né, muito, muito marcante pelo fato de eles conseguirem reunir a formação da época com esses músicos fabulosos que você citou, e eu acho muito emocionante. E, prezada Márcia, eu quero lhe agradecer pela a sua contribuição. Assim, você aqui esmiuçou, nos deu um presente aqui de apresentar detalhes de como você produziu e detalhes dessa obra que muita gente, até muita gente gosta das músicas de Caetano Veloso, não conhece, não acessa,
né? Então é preciso um livro como o seu para que logicamente que existem pesquisas acadêmicas sobre o Caetano Veloso, sobre a obra de Caetano Veloso, mas especificamente com esse recorte, né, você está cumprindo a missão de ocupar esse espaço. Então, eu quero lhe agradecer e agora o espaço aberto para você dar qualquer recado para nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer imensamente, é um prazer estar aqui e conversar sobre a pesquisa, né? E queria dizer que se o meu livro for uma pequena contribuição à Constituição, ajudar a constituir uma memória sobre a ditadura militar, sobre os desmandos e os horrores que aconteceram aqui, e se as pessoas sentirem vontade ao ler meu livro, de ouvir os discos do Caetano, eu acho que a minha missão ela está cumprida. Então, eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a pesquisa, né? Você que também pesquisa ditadura, questão do corpo, eu também estou pesquisando isso agora no doutorado, só que na GAU e ali no ciclo de colaboradores dela no início dos anos 70, né? Que tá o Jardim Macé, tá o guitarrista Lenny Bordin, tá as ideias de Hélio Oiticica, Torquato Neto, Ali Salomão, Duda Machado, Capinã, né, os poetas. Eu estou me enveredando por esse caminho agora no doutorado. Mas, enfim, né, it's a long way, o caminho é longo, a gente tem muita coisa para pesquisar ainda, né, para falar dessa época e construir, né, ajudar a construir, dar a nossa pequena contribuição, a construir uma historiografia sobre o período. Sim, importante, que bom saber, né, do tema de sua pesquisa. E é claro que essa entrevista, né, ela tinha que ser feita com música ao fundo, né, com a música do disco Transa. Nesse momento, Nine of Ten, né, aquele trecho que o Caetano Veloso fala Macau, né, que o Jorge Macalé faz um solo lindo, 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 lindo. Então, a todos que nos ouvem, né, um obrigado pela audiência, um abraço e até o próximo episódio.